Já percebeu como quanto mais você busca alguém, mais essa pessoa se distancia, como se o simples gesto de demonstrar sua preocupação fizesse o outro ficar reservado, afastado, quase desinteressado? Este é um equívoco silencioso que praticamente todos cometem. Pensar que exibir afeto é suficiente para receber carinho em retorno. Mas e se eu revelasse que o segredo reside exatamente em cessar essas tentativas? O conteúdo que você descobrirá neste material pode soar paradoxal, quase como magia. Porém, na realidade, é psicologia inversa, empregada com precisão cirúrgica e fundamentada em conceitos históricos ancestrais. Não se refere a manipular, refere-se a compreender a psique humana, os disparadores do desejo e a força do silêncio emocional. A grande maioria das pessoas encontra-se aprisionada em padrões de dependência e carência. Você irá romper este modelo e, quando conseguir isso, certamente ela irá te buscar, porém desta vez com perspectiva diferente, com afeto genuíno. Permaneça até o término, pois o derradeiro é o mais surpreendente. Então registre nos comentários: eu possuo valor. Dessa forma, você fixa essa realidade dentro de si e o cosmos começa a responder. A perseguição representa o veneno silencioso de qualquer relacionamento. Quando você persegue, quando você insiste, quando você se transforma naquela pessoa que sempre está acessível, sempre preparado para solucionar tudo, você está transmitindo uma mensagem clara: eu necessito de você mais do que você necessita de mim. E essa é a fórmula ideal para distanciar qualquer pessoa. Reflita por um instante. O que você experimenta quando alguém está sempre presente, sempre desejando sua atenção, sempre enviando mensagens? Não é que o começo possa até parecer carinhoso, mas rapidamente se torna asfixiante. É como se você perdesse o fôlego. A pessoa que persegue se torna previsível e o que é previsível perde o valor. É uma lei de raridade operando contra você. O estoicismo nos instrui algo poderoso. Você não consegue controlar as ações alheias, mas pode controlar totalmente as suas. Quando você escolhe deliberadamente não perseguir, não está sendo frio ou calculista, está sendo prudente. Está reconhecendo que o amor verdadeiro não surge da necessidade, mas da escolha livre. Imagine uma situação comum. Você se interessa por alguém, mas essa pessoa parece distante. Seu primeiro impulso é fazer mais, oferecer mais, estar mais presente. Você envia mensagens extensas, faz surpresas, tenta provar o quanto se importa, mas com cada gesto, com cada tentativa, você vê a pessoa se afastando ainda mais. Por quê? Porque você está demonstrando desespero. E o desespero é repulsivo para a mente humana. O cérebro humano está programado para valorizar o que é difícil de obter. Quando você se torna fácil demais, quando você está sempre disponível, você perde automaticamente o valor. É como um produto em promoção. As pessoas presumem que deve ter algo errado com ele, senão não seria tão barato. Agora vamos ser práticos. Como você para de perseguir sem ser rude ou insensível? Primeiro, você precisa entender que não responder imediatamente não é má educação, é autopreservação. Quando alguém te envia uma mensagem, você não precisa responder na mesma hora. Deixe um tempo passar, não porque você está jogando, mas porque você tem uma vida própria, coisas importantes para fazer. O silêncio é uma ferramenta poderosa. Quando você não está sempre disponível, quando você não está sempre iniciando as conversas, algo mágico acontece. A outra pessoa começa a se perguntar: o que ele está fazendo? Onde ele está? Por que não mandou mensagem hoje? Essa curiosidade é o primeiro passo para que ela comece a te procurar. Mas cuidado, não perseguir não significa ser cruel ou ignorar completamente. Significa ter equilíbrio. Significa responder quando apropriado, estar presente quando for necessário, mas sempre mantendo sua própria identidade, seus próprios interesses, sua própria vida.
O estoicismo nos ensina sobre a importância da paciência. Os filósofos antigos sabiam que as melhores coisas da vida não podem ser forçadas. Você não pode forçar alguém a te amar. Você não pode forçar alguém a te valorizar, mas você pode criar condições para que isso aconteça naturalmente. Quando você deixa de perseguir, você está dizendo: eu sou valioso o suficiente para não implorar por atenção. Essa é uma mensagem poderosa que ressoa no subconsciente da outra pessoa. Ela começa a se perguntar: por que essa pessoa não está correndo atrás de mim como todo mundo faz? A verdade é que todos nós queremos o que não podemos ter facilmente. É a natureza humana. Quando você se torna difícil de conquistar, não por jogo, mas por valor próprio, você automaticamente se torna mais atraente. As pessoas começam a ver você como um prêmio, não como uma opção. Lembre-se, o amor que você precisa conquistar perseguindo não é amor verdadeiro. É dependência, é hábito, é conveniência. O amor real nasce quando duas pessoas escolhem livremente, sem pressão, sem necessidade desesperada. E para que essa escolha aconteça, você precisa dar espaço para que ela seja feita. Então, da próxima vez que sentir vontade de mandar aquela mensagem, de fazer aquela ligação, de correr atrás, pare, respire fundo, pergunte a si mesmo: estou fazendo isso por amor ou por necessidade? Se for por necessidade, por medo de perder, por desespero, não faça. Espere, deixe que o silêncio faça o trabalho para você. 2. Silêncio magnético. O silêncio possui um poder que as palavras jamais conseguirão ter. Enquanto todo mundo está falando, explicando, justificando, você se torna a pessoa que escuta, que observa, que mantém um certo mistério. E isso é irresistível para a mente humana. Vivemos em um mundo barulhento. Todo mundo quer falar, todo mundo quer ser ouvido, todo mundo quer provar alguma coisa. Mas você será diferente. Você vai descobrir que o silêncio é magnético de uma forma que as palavras nunca serão. Quando você não está sempre respondendo, sempre comentando, sempre dando sua opinião sobre tudo, você se torna intrigante. As pessoas começam a se perguntar o que você está pensando. Elas começam a prestar mais atenção quando você finalmente fala, porque sabem que não é só ruído, é algo que vale a pena ouvir. O estoicismo valoriza muito a economia das palavras. Os sábios antigos sabiam que falar demais é sinal de insegurança, de necessidade de aprovação. Quando você fala menos, quando você escolhe cuidadosamente suas palavras, cada frase sua ganha peso, ganha importância. Pense nas pessoas que mais te marcaram na vida. Provavelmente não foram aquelas que falavam o tempo todo, que enchiam o silêncio com palavras vazias. Foram aquelas que, quando falavam, você parava para ouvir. Foram aquelas que sabiam quando falar e, mais importante, quando não falar. O silêncio também é uma forma de respeito. Quando você não sente necessidade de preencher cada pausa na conversa, quando você não precisa ter sempre uma resposta pronta, você está mostrando que é confortável consigo mesmo e essa segurança interior é extremamente atraente. Mas vamos ser práticos. Como você usa o silêncio a seu favor? Primeiro, aprenda a valorizar as pausas. Quando alguém faz uma pergunta, não responda imediatamente. Pense um pouco. Deixe o silêncio existir. Isso mostra que você leva a conversa a sério, que você não está apenas reagindo automaticamente. Segundo, não se sinta obrigado a concordar com tudo. O silêncio pode ser uma resposta. Quando alguém diz algo com o que você não concorda, em vez de partir para a discussão, você pode simplesmente ficar quieto. Deixe que a pessoa reflita sobre o que acabou de dizer. Às vezes, o silêncio é mais eficaz que 1000 argumentos. O silêncio também cria espaço para que a outra pessoa se abra. Quando você não está sempre falando sobre si mesmo, quando você não está sempre direcionando a conversa para seus problemas, seus sucessos, suas opiniões, você dá espaço para que o outro se expresse. E quando as pessoas se sentem ouvidas,
Elas criam uma sintonia especial. Tem algo poderoso que acontece quando você domina o silêncio. Você começa a observar mais. Você percebe os detalhes que outras pessoas ignoram. Você nota quando alguém está triste, mesmo que esteja sorrindo. Você percebe quando alguém está desconfortável, mesmo que esteja falando normalmente. Essa capacidade de observação te torna mais empático, mais conectado com os outros. O silêncio também é uma ferramenta de autoconhecimento. Quando você não está sempre falando, você tem tempo para pensar, para sentir, para entender o que realmente está acontecendo dentro de você. Você se torna mais consciente de suas emoções, de seus pensamentos, de suas reações. Mas cuidado, o silêncio não é frieza, não é indiferença, é presença consciente. É a capacidade de estar ali completamente presente, sem a necessidade de provar nada, sem a necessidade de impressionar ninguém. É a confiança de que você é interessante o suficiente, mesmo sem palavras. O estoicismo nos ensina que o verdadeiro poder é o autocontrole, e que maior autocontrole existe do que conseguir ficar quieto quando todos ao redor estão falando. Conseguir ouvir sem julgar, observar sem criticar, estar presente sem dominar. Quando você abraça o silêncio, algo mágico acontece em seus relacionamentos. As pessoas começam a se sentir mais à vontade na sua presença. Elas não se sentem julgadas ou pressionadas a falar. Elas começam a valorizar os momentos que passam com você, porque sabem que não serão bombardeadas com palavras desnecessárias. O silêncio também cria tensão romântica. Quando você não está sempre preenchendo o espaço com palavras, quando você deixa que os olhares falem por si só, quando você permite que a energia entre vocês seja sentida em vez de explicada, você cria uma conexão mais profunda e mais intensa. Lembre-se, em um mundo cheio de ruído, o silêncio é ouro. Em um mundo cheio de pessoas desesperadas para falar, uma pessoa que sabe ouvir se torna preciosa. Em um mundo cheio de inseguranças verbalizadas, quem demonstra segurança através do silêncio se torna irresistível. Então, na próxima vez que você sentir vontade de falar, de explicar, de justificar, pare, respire, permita que o silêncio faça seu trabalho. Você vai se surpreender com o poder que ele tem. 3. Valor próprio. O valor próprio não é algo que você conquista dos outros. É algo que você reconhece em si mesmo, independentemente da aprovação externa. E quando você realmente entende isso, quando você realmente vive isso, sua energia muda completamente. As pessoas sentem essa mudança e são naturalmente atraídas por ela. A maioria das pessoas vive mendigando validação. Elas fazem coisas para impressionar, falam coisas para agradar, se comportam de maneiras que não são naturais só para serem aceitas. Mas você vai ser diferente. Você vai descobrir que quando você se valoriza, o mundo inteiro te valoriza também. O estoicismo nos ensina algo revolucionário. Você já nasceu com valor. Você não precisa provar nada para ninguém. Você não precisa ser mais bonito, mais inteligente, mais bem-sucedido para merecer amor. Você já merece pelo simples fato de existir. Mas para que os outros vejam esse valor, você precisa vê-lo primeiro. Quando você não se valoriza, você aceita migalhas. Aceita ser a segunda opção, aceita ser tratado com descaso, aceita relacionamentos que te diminuem em vez de te elevar. E isso se torna um ciclo vicioso. Quanto menos você se valoriza, pior é tratado. E quanto pior você é tratado, menos você se valoriza. Mas existe uma saída. Você pode quebrar esse ciclo agora mesmo. Comece a se tratar como você gostaria de ser tratado. Se você não se daria o mínimo, por que esperaria que alguém te desse o máximo? Se você não acredita que merece respeito, por que alguém te respeitaria?
O valor próprio se manifesta nas pequenas coisas, na forma como você se veste, mesmo quando não vai sair de casa, na forma como você fala consigo mesmo, especialmente quando comete um erro, na forma como você usa seu tempo, priorizando o que realmente é importante em vez de gastar energia com coisas que não agregam nada à sua vida. Quando você tem valor próprio, você não aceita qualquer tratamento. Você não fica implorando por atenção, não fica correndo atrás de quem não te valoriza, não fica se explicando para quem não quer entender. Você simplesmente se afasta silenciosamente, sem drama, sem explicação longa. O interessante é que quando você começa a se valorizar, você automaticamente se torna mais seletivo. Você não quer mais estar com qualquer pessoa só para não ficar sozinho. Você prefere a sua própria companhia a uma companhia que te diminui. E essa seletividade é extremamente atraente. As pessoas percebem quando você se valoriza. Elas observam que você não está desesperado por aprovação, que você não muda de opinião para agradar, que você não se diminui para fazer os outros se sentirem melhor. E isso desperta curiosidade, desperta interesse, desperta até mesmo uma certa admiração. O valor próprio também te protege. Quando você sabe o que vale, você não aceita menos. Você não fica em relacionamentos tóxicos, não fica com pessoas que fazem você se sentir mal consigo mesmo, não fica em situações que drenam sua energia sem dar nada em troca. Mas como você desenvolve valor próprio? Primeiro, pare de se comparar com os outros. Cada pessoa tem sua própria jornada, seus próprios desafios, seus próprios talentos. Quando você se compara, você sempre sai perdendo, porque você está comparando o seu interior com o exterior dos outros. Segundo, celebre suas conquistas, mesmo as pequenas. Você terminou um projeto? Comemore. Você ajudou alguém? Reconheça isso. Você superou um medo? Valorize esse momento. Quando você reconhece seus próprios sucessos, você constrói uma base sólida de autoestima. Terceiro, trate a si mesmo como trataria um bom amigo. Quando você comete um erro, em vez de se criticar duramente, seja gentil consigo mesmo. Pergunte: o que eu diria para um amigo que passou por isso? E então, trate-se da mesma forma. O estoicismo nos ensina que nossa opinião sobre nós mesmos é a única que realmente importa. Você pode ter milhões de pessoas te elogiando, mas se você não acredita em si mesmo, esses elogios não significam nada. Por outro lado, você pode ter pessoas te criticando, mas se você conhece seu próprio valor, essas críticas não te abalam. Quando você tem valor próprio, você não precisa provar nada para ninguém. Você não precisa ser o mais engraçado, o mais inteligente, o mais bem-sucedido. Você pode simplesmente ser você mesmo, e isso é suficiente. E quando você é genuinamente você mesmo, sem máscaras, sem pretensões, você atrai pessoas que realmente se conectam com quem você é. O valor próprio também te dá coragem. Coragem para dizer não quando necessário. Coragem para se afastar de situações que não te fazem bem. Coragem para perseguir seus sonhos, mesmo quando os outros não acreditam em você. Quando você sabe o que vale, você não tem medo de arriscar. Lembre-se, você não precisa ser perfeito para ter valor. Você não precisa ter tudo resolvido na vida para merecer amor. Você não precisa ser a pessoa mais interessante do mundo para ser digno de atenção. Você já tem valor, você sempre teve. A questão é, você está disposto a reconhecê-lo? 4. Distância estratégica. A distância não é crueldade, é sabedoria. Quando você aprende a se afastar estrategicamente, você cria espaço para que a outra pessoa sinta sua falta, para que ela perceba o que perdeu quando você não está por perto. E essa percepção é o primeiro passo para que ela comece a te valorizar de verdade. Proximidade excessiva mata o desejo. Quando você está sempre disponível, sempre presente, sempre resolvendo os problemas dos outros, você se torna comum, previsível, quase invisível. É como o ar que respiramos,
essencial, mas raramente valorizado, porque sempre está ali. O estoicismo nos ensina sobre a importância do equilíbrio. Assim como uma planta precisa de água, mas pode morrer se receber demais, os relacionamentos precisam de proximidade, mas podem morrer se não houver espaço para respirar. A distância estratégica é esse espaço vital. Quando você se afasta, você não está sendo vingativo ou manipulador. Você está sendo inteligente. Você está reconhecendo que sua presença constante não está sendo valorizada. Então você decide usar sua energia em outro lugar. É um movimento de autopreservação, não de ataque. A distância também te dá perspectiva. Quando você está muito próximo de uma situação, você não consegue vê-la claramente. É como tentar ler um livro com o rosto colado na página. Quando você se afasta, você consegue ver o quadro completo, entender o que realmente está acontecendo, tomar decisões mais acertadas. Mas como você cria distância sem ser rude? Primeiro, você para de estar sempre disponível. Quando alguém te chama, você não precisa responder imediatamente. Você pode estar ocupado com sua própria vida, com seus próprios projetos, com suas próprias responsabilidades. Isso não é má educação, é ter prioridades. Segundo, você para de iniciar sempre as conversas. Se você sempre é quem manda a primeira mensagem, quem faz a primeira ligação, quem sugere o primeiro encontro, pare. Deixe que a outra pessoa tome a iniciativa. Às vezes, você vai descobrir coisas interessantes sobre o nível de interesse dela. A distância também te protege emocionalmente. Quando você está muito envolvido, muito investido, qualquer pequeno gesto ou palavra pode te afetar profundamente. Mas quando você mantém uma distância saudável, você consegue ser mais objetivo, mais equilibrado nas suas reações. O interessante é que a distância estratégica funciona porque desperta o instinto de perseguição na outra pessoa. Quando você não está mais sempre ali, quando você não está mais sempre disponível, a pessoa começa a se perguntar onde você está, o que você está fazendo, por que você não é mais tão presente. Mas cuidado, a distância não pode ser total. Não é sobre desaparecer completamente da vida da pessoa. É sobre encontrar o equilíbrio certo entre estar presente e dar espaço. É sobre ser importante o suficiente para ser lembrado, mas escasso o suficiente para ser desejado. A distância também te dá tempo para crescer. Quando você não está gastando toda a sua energia em uma pessoa, você pode investir em si mesmo, em seus hobbies, em seus objetivos, em seus outros relacionamentos. Você se torna uma pessoa mais interessante, mais completa, mais desenvolvida. E pessoas interessantes atraem pessoas interessantes. Transformam um indivíduo em alguém mais fascinante, mais desenvolvido, mais magnético. A filosofia estoica. Instruímos que não conseguimos comandar as reações alheias, porém, conseguimos comandar nossos próprios comportamentos. Quando você opta por se distanciar taticamente, você está exercitando esse comando. Você está declarando: não vou mais suplicar por consideração. Ou você me reconhece, ou eu encontro quem reconhece. O afastamento também demonstra importância. Quando você se distancia, você identifica rapidamente quem verdadeiramente é relevante para você. Como indivíduos que te reconhecem, vão notar sua ausência e vão buscar se reconectar. Como indivíduos que não te reconhecem, nem vão perceber que você se afastou. Essa é uma estratégia poderosa de filtragem natural nos vínculos. Você não necessita mais ficar tentando cativar as pessoas que não te desejam. Você simplesmente se distancia e permite quem verdadeiramente deseja chegar até você. O afastamento tático também eleva sua autoestima. Quando você cessa de correr atrás, quando você cessa de se diminuir, quando você cessa a aceitar restos, você começa a se sentir mais valioso. Você reconhece que merece mais do que obteve. Lembre-se, você não é um elemento decorativo para estar sempre acessível na existência dos outros. Você é uma pessoa completa.
com sua própria existência, seus próprios anseios, suas próprias prioridades. Quando você se comporta como tal, quando você se dá ao respeito de ter sua própria agenda, as pessoas naturalmente começam a ver de forma diferente. O afastamento tático não é um jogo, é uma posição de dignidade. É você declarando: eu me valorizo demais para ficar suplicando por consideração. E essa posição, essa dignidade é irresistível. 5. Concentração interior. A concentração interior é sua fortaleza emocional. Quando você cessa de viver em função dos outros e começa a viver em função de si mesmo, tudo se transforma. Você deixa de ser uma pessoa que reage e se torna uma pessoa que age. E essa transformação é percebida por todos ao seu redor. A maioria das pessoas vive com a concentração voltada para fora. Elas estão sempre preocupadas com o que os outros estão fazendo, pensando, sentindo. Elas medem seu próprio valor pelo comportamento dos outros. Se alguém não responde uma mensagem, eles se sentem rejeitados. Se alguém não liga, eles se sentem esquecidos. Toda a autoestima delas depende de fatores externos, mas você vai ser diferente. Você vai descobrir que quando você concentra no que realmente importa, seu desenvolvimento, sua paz interior, seus objetivos, você se torna uma pessoa mais forte, mais estável, mais atraente. As pessoas são naturalmente atraídas por quem tem esse tipo de segurança interior. O estoicismo nos ensina algo fundamental. Você só pode controlar seus próprios pensamentos, sentimentos e ações. Tudo mais está fora do seu controle. Quando você realmente entende isso, quando você cessa de tentar controlar o que os outros fazem e começa a concentrar no que você pode fazer, sua vida muda completamente. A concentração interior significa que você não acorda pensando em quem vai te mandar mensagem hoje. Você acorda pensando no que você vai fazer para melhorar sua vida. Você não passa o dia checando o celular para ver se alguém te procurou. Você passa o dia concentrado em seus projetos, em seus objetivos, em seu desenvolvimento pessoal. Quando você tem concentração interior, você não se desespera quando alguém não responde suas mensagens. Você não fica criando teorias sobre por que a pessoa está distante. Você simplesmente continua vivendo sua vida concentrada em suas próprias prioridades. Isso é extremamente atraente. A concentração interior também te dá estabilidade emocional. Quando sua felicidade não depende do humor dos outros, quando seu bem-estar não depende da aprovação externa, você se torna uma pessoa mais equilibrada e as pessoas se sentem bem perto de quem tem essa estabilidade. Mas como você desenvolve concentração interior? Primeiro, você precisa ter objetivos próprios. Não são objetivos que você criou para impressionar os outros, mas objetivos que realmente importam para você. Pode ser aprender algo novo, melhorar sua saúde, desenvolver um talento, construir uma carreira. O importante é que sejam seus, não dos outros. Segundo, você precisa criar rotinas que te fortalecem. Pode ser exercitar-se, meditar, ler, estudar, praticar um hobby. O importante é que você tenha atividades que te façam sentir bem consigo mesmo, que te deem sensação de progresso, de evolução. A concentração interior também significa que você não fica remoendo conversas, analisando cada palavra, cada gesto, cada silêncio. Você não fica imaginando cenários, criando dramas na sua cabeça. Você simplesmente aceita o que aconteceu e concentra no que pode fazer daqui para a frente. Quando você tem concentração interior, você não precisa de validação constante. Você não precisa que os outros te digam que você é bom, inteligente, bonito, interessante. Você sabe disso por si mesmo. E quando você não precisa de validação externa, você se torna muito mais atraente, porque as pessoas percebem essa segurança. A concentração interior também te protege de manipulação. Quando você está centrado em si mesmo, quando você conhece seus próprios valores, seus próprios limites, é muito mais difícil para os outros te manipularem.
Você não cai em jogos emocionais, não se deixa levar por chantagens, não aceita tratamentos que não merecem. O estoicismo nos ensina que a paz interior é o maior tesouro que podemos ter. Quando você desenvolve concentração interior, você conquista essa paz. Você não fica mais refém das emoções dos outros, não fica mais dependente da aprovação externa, não fica mais desesperado por atenção. Essa concentração interior se manifesta de várias formas. Você para stalkar as redes sociais das pessoas, para ficar checando se foram vistas suas mensagens, para ficar analisando cada movimento dos outros. Você simplesmente vive sua vida concentrada em ser a melhor versão de si mesmo. Quando você tem concentração interior, você também se torna mais seletivo. Você não quer mais estar com qualquer pessoa só para não ficar sozinho. Você prefere estar sozinho a estar mal acompanhado. E essa seletividade é extremamente atraente. A concentração interior também te dá propósito. Quando você sabe o que quer da vida, quando você tem objetivos claros, quando você está trabalhando para algo maior do que você mesmo, você se torna uma pessoa mais interessante, mais inspiradora. As pessoas querem estar perto de quem tem direção na vida. Lembre-se, você não veio ao mundo para ser aprovado pelos outros. Você veio para viver sua própria vida, para ser feliz, para crescer, para contribuir. Quando você concentra nisso, quando você para de buscar aprovação e começa a buscar realização, tudo muda. A concentração interior não é egoísmo, é autopreservação. É entender que você só pode dar aos outros o que você tem dentro de si. Se você não cuidar de si mesmo, se você não concentrar em seu próprio crescimento, você não terá nada de valor para oferecer ao mundo. 6. Energia redirecionada. A energia é seu recurso mais valioso. Quando você gasta toda ela tentando conquistar quem não te valoriza, você fica sem nada para investir em si mesmo, em seus objetivos, em pessoas que realmente importam. Redirecionar essa energia é uma das decisões mais inteligentes que você pode tomar. Pense na energia como dinheiro. Você tem uma quantia limitada por dia. Você pode gastar tudo numa pessoa que não te dá retorno, ou pode investir em várias áreas da sua vida que realmente vai te trazer satisfação e crescimento. A escolha é sua. O estoicismo nos ensina que nosso tempo e energia são limitados. Não podemos desperdiçá-los em coisas que não agregam valor à nossa vida. Quando você para de gastar energia tentando mudar os outros e começa a usá-la para mudar a si mesmo, você vê resultados surpreendentes. A energia redirecionada é como um rio que muda de curso. Em vez de ir em direção a uma barragem que não se move, ela encontra um novo caminho, mais produtivo, mais eficiente. E nesse novo caminho, ela pode florescer, pode gerar vida, pode gerar abundância. Quando você redireciona sua energia, você para de ser aquela pessoa que está sempre disponível para resolver os problemas dos outros, enquanto negligencia os próprios. Você para de ser aquela pessoa que cancela seus planos para estar com alguém que nem demonstra gratidão. Você para de ser aquela pessoa que se esgota emocionalmente por pessoas que nem percebem seu esforço. Mas para onde você redireciona essa energia? Primeiro para si mesmo, para sua saúde física e mental, para seus objetivos pessoais e profissionais, para seus hobbies e paixões, para as pessoas que realmente valorizam e retribuem seu carinho. A energia redirecionada também significa que você para de ficar remoendo situações que não podem mudar. Em vez de gastar horas pensando no que poderia ter sido diferente, você usa essa energia para criar algo novo, algo melhor. Em vez de ficar preso no passado, você constrói o futuro. Quando você redireciona sua energia, você também se torna mais produtivo. Você tem mais tempo para fazer coisas que realmente importam. Você pode se dedicar a projetos que te dão satisfação, relacionamentos que te fazem crescer, atividades que te trazem alegria. O interessante é que quando você para de perseguir quem não te valoriza e começa a investir em si mesmo,
você automaticamente se torna mais atraente. As pessoas percebem quando você está crescendo, quando você está evoluindo, quando você está se tornando uma versão melhor de si mesmo. A energia redirecionada também te dá perspectiva. Quando você não está mais obcecado com uma pessoa ou situação, você consegue ver outras oportunidades, outras possibilidades. Você percebe que o mundo é grande, que existem muitas pessoas interessantes, que existem muitas coisas bacanas para fazer. O estoicismo nos ensina sobre a importância do desapego. Quando você se apega demais a uma pessoa, a uma situação, a um resultado, você perde a capacidade de ver outras opções. Mas quando você redireciona sua energia, você pratica o desapego de forma natural. A energia redirecionada também melhora sua autoestima. Quando você investe em si mesmo, quando você vê progresso em áreas importantes da sua vida, você se sente mais confiante, mais realizado, e essa confiança é magnética. Mas como você pratica o redirecionamento de energia? Primeiro, você precisa identificar onde está gastando energia desnecessariamente. Você está passando horas nas redes sociais de alguém? Está sempre disponível para quem não retribui? Está negligenciando seus próprios interesses para agradar os outros? Segundo, você precisa fazer escolhas conscientes. Toda vez que sentir vontade de gastar energia com quem não te valoriza, pare e pergunte: existe algo mais produtivo que eu possa fazer com essa energia? A resposta quase sempre será sim. A energia redirecionada também te protege de relacionamentos tóxicos. Quando você valoriza sua própria energia, você não aceita pessoas que só drenam sem dar nada em troca. Você se torna mais seletivo, mais cuidadoso com quem você permite na sua vida. Quando você redireciona sua energia, você também inspira outros a fazerem o mesmo. As pessoas percebem sua determinação, sua focalização, sua evolução, e isso pode despertar nelas o desejo de também mudarem, de também crescerem. O redirecionamento de energia não é sobre ser egoísta, é sobre ser inteligente. É entender que você tem recursos limitados e que deve usá-los da forma mais eficiente possível. É entender que você não pode cuidar dos outros se não cuidar primeiro de si mesmo. Lembre-se, sua energia é preciosa. Não desperdice com quem não merece. Invista em si mesmo, em seus sonhos, em pessoas que realmente te valorizam. E quando você fizer isso, quando você redirecionar sua energia de forma inteligente, você verá como sua vida muda completamente. 7. Presença escassa. A escassez cria valor. Quando você estiver sempre disponível, sempre presente, sempre ali, você se torna comum. Mas quando você se torna escasso, quando sua presença não é garantida, você automaticamente se torna mais valioso, mais desejado, mais apreciado. Pense nos diamantes. Por que eles são tão valiosos? Não porque são os materiais mais bonitos do mundo, mas porque são raros. A escassez cria desejo. O mesmo princípio se aplica aos relacionamentos. Quando você estiver sempre disponível, você perde o fator de escassez. Quando você se torna seletivo com sua presença, você ganha valor. O estoicismo nos ensina sobre a importância de não nos entregarmos completamente aos outros. Quando você entrega tudo de si, quando você está sempre ali, sempre pronto, sempre disponível, você perde o mistério, perde o interesse, perde a capacidade de surpreender. A presença escassa não significa ser falso ou jogar com os sentimentos dos outros. Significa ter uma vida própria, ter prioridades próprias, ter compromissos próprios. Significa não estar sempre livre quando alguém te chama. Não estar sempre disponível quando alguém precisar de você. Quando você tem presença escassa, cada momento que você passa com alguém se torna especial. A pessoa não te dá como garantido. Não presume que você sempre estará ali. Ela aprende a valorizar os momentos que tem com você, porque sabe que eles são limitados.
A presença escassa também te protege de ser usado. Quando você está sempre disponível, as pessoas tendem a abusar da sua boa vontade. Eles sabem que podem contar com você a qualquer momento. Então, não se preocupam em retribuir, em valorizar, em cuidar da relação. Mas quando você está escasso, elas precisam fazer um esforço para ter sua atenção. Mas como você desenvolve presença escassa sem ser rude? Primeiro, você precisa ter uma vida própria. Não é uma vida criada para impressionar os outros, mas uma vida que realmente te satisfaz. Você precisa ter hobbies, objetivos, compromissos que são importantes para você. Segundo, você precisa aprender a dizer não. Não para tudo, mas para as coisas que não agregam valor à sua vida. Você não precisa aceitar todos os convites, não precisa estar em todos os lugares, não precisa agradar todo mundo o tempo todo. A presença escassa também significa que você não responde mensagens imediatamente. Você não está colado no celular esperando para responder na mesma hora. Você tem outras coisas para fazer, outras prioridades. E quando você finalmente responder, sua resposta tem mais valor porque não foi automática. O interessante é que quando você se torna escasso, as pessoas começam a competir pela sua atenção. Eles percebem que você não está sempre disponível. Então, quando você está, elas valorizam mais. Elas se esforçam mais para impressionar você, para conquistar sua atenção. A presença escassa também te dá poder de escolha. Quando você não está desesperado por companhia, quando você não aceita qualquer convite só para não ficar sozinho, você pode ser mais seletivo. Você pode escolher estar com pessoas que realmente agregam valor à sua vida. O estoicismo nos ensina que devemos valorizar nossa própria companhia. Quando você está confortável sozinho, quando você não precisa de outras pessoas para se sentir completo, você naturalmente se torna mais escasso. Você não sai correndo para estar com qualquer pessoa só para fugir da solidão. A presença escassa também cria tensão romântica. Quando você não está sempre disponível, quando a pessoa não tem certeza de quando vai te ver de novo, ela pensa mais em você, ela sente mais sua falta, ela valoriza mais os momentos que tem com você. Mas cuidado, a presença escassa não pode ser exagerada. Você não pode desaparecer completamente da vida das pessoas. Você precisa encontrar o equilíbrio certo entre estar presente e ser escasso. Você precisa estar disponível o suficiente para manter a conexão, mas escasso o suficiente para manter o interesse. A presença escassa também te força a ser mais intencional em seus relacionamentos. Quando você tem tempo limitado para as pessoas, você precisa escolher bem como usar esse tempo. Você se torna mais presente quando está presente, mais focado, mais conectado. Quando você tem presença escassa, você também se torna mais observador. Você não está sempre falando, sempre se mostrando. Você observa mais, escuta mais, entende mais, e isso te torna mais interessante, mais atraente. A presença escassa também te protege emocionalmente. Quando você não está sempre investido, sempre presente, sempre envolvido, você não se machuca tanto quando as coisas não saem como esperadas. Você mantém uma certa distância emocional que te protege. O estoicismo nos ensina que devemos ser como o sol, brilhar para todos, mas não nos entregarmos completamente a ninguém. Quando você aplica esse princípio, quando você se torna escasso, você automaticamente se torna mais valioso. A presença escassa também desperta curiosidade. Quando você não está sempre contando tudo sobre sua vida, quando você mantém certas coisas privadas, as pessoas ficam curiosas. Elas querem saber mais sobre você, querem entender o que você faz quando não está com elas. Lembre-se, você não é um objeto decorativo para enfeitar a vida dos outros. Você é uma pessoa com sua própria vida, seus próprios interesses, suas próprias prioridades. Quando você age como tal, quando você se torna escasso, as pessoas naturalmente começam a te valorizar mais. 8. Mistério pessoal.
O mistério é um dos elementos mais poderosos da atração humana. Quando você revela tudo sobre si mesmo de uma vez, quando você é um livro aberto, você perde a capacidade de surpreender, de intrigar, de despertar curiosidade. O mistério te mantém interessante. A maioria das pessoas tem medo do mistério. Eles querem contar tudo, explicar tudo, revelar tudo. Eles acham que, sendo completamente transparentes, vão conquistar a confiança dos outros. Mas, na verdade, elas estão matando o interesse. Elas estão tirando toda a magia da descoberta. O estoicismo nos ensina sobre a importância da reserva. Os sábios antigos não revelavam tudo sobre si mesmos. Eles mantinham certos aspectos de sua vida privados, não por desonestidade, mas por sabedoria. Eles entendiam que o mistério é uma forma de poder. O mistério não é mentira ou falsidade. É simplesmente não revelar tudo de uma vez. É deixar que as pessoas descubram quem você é gradualmente, em camadas. É como um presente que você desembrulha devagar, saboreando cada momento da descoberta. Quando você mantém mistério, você força as pessoas a prestarem mais atenção em você. Elas não podem te catalogar facilmente, não podem te colocar numa caixinha. Eles precisam observar mais, perguntar mais, se esforçar mais para te entender. E esse esforço cria conexão. O mistério também te protege. Quando você não revela tudo sobre si mesmo, você não se torna vulnerável demais. Você mantém uma certa proteção, uma certa distância, que te permite observar o comportamento das pessoas antes de se abrir completamente. Mas como você mantém mistério sem ser estranho? Primeiro, você não conta sua vida inteira na primeira conversa. Você revela informações gradualmente, conforme a confiança vai sendo construída. Você deixa que as pessoas ganhem o direito de conhecer seus segredos. Segundo, você não explica tudo o que faz. Você não precifica cada decisão, cada escolha, cada movimento. Às vezes, um simples "decidi assim" é suficiente. Você não deve satisfações da sua vida para ninguém. O mistério também significa que você não está sempre disponível nas redes sociais. Você não posta tudo o que faz, não conta tudo o que pensa, não documenta cada momento da sua vida. Você mantém certas coisas privadas só para você. Quando você mantém mistério, você também se torna mais observador. Em vez de ficar sempre falando sobre si mesmo, você observa mais, escuta mais, faz perguntas mais interessantes e isso te torna mais atraente, porque as pessoas se sentem especiais quando são realmente ouvidas. O mistério cria tensão. Quando as pessoas não sabem tudo sobre você, elas ficam curiosas. Elas querem saber mais, querem entender melhor, querem descobrir seus segredos. E essa curiosidade é um dos sentimentos mais poderosos que você pode despertar nos outros. O estoicismo nos ensina que nem tudo precisa ser dito. Algumas coisas são melhores quando guardadas, quando mantidas em privado. Quando você entende isso, quando você aprende o valor do silêncio, você ganha um poder imenso. O mistério também te torna mais seletivo. Quando você não revela tudo para todo mundo, você naturalmente se torna mais cuidadoso com quem você compartilha suas intimidades. Você escolhe melhor em quem confiar, com quem se abrir. Quando você mantém mistério, você também se torna mais interessante para si mesmo. Você não está sempre se expondo, sempre se analisando, sempre se explicando. Você mantém certos aspectos de sua personalidade reservados mesmo para você. O mistério também desperta o instinto de conquista nas pessoas. Quando você não é facilmente decifrado, quando você não é óbvio, as pessoas sentem que precisam se esforçar para te conquistar. E esse esforço cria valor. Cria desejo. Mas cuidado, o mistério não pode ser exagerado. Você não pode ser completamente fechado, completamente inacessível. Você precisa encontrar o equilíbrio certo entre se revelar e se manter reservado. Você precisa dar pistas suficientes para manter o interesse, mas não revelar tudo de uma vez.
O mistério também te força a ser mais intencional nas suas revelações. Quando você decide compartilhar algo pessoal, isso tem mais impacto, porque não é algo que você faz sempre. As pessoas valorizam mais quando você se abre com elas, porque sabem que é especial. O estoicismo nos ensina que devemos ser como o oceano, profundo, vasto, impossível de ser completamente explorado. Quando você se torna assim, quando você mantém camadas de mistério, você se torna infinitamente mais interessante. Lembre-se, você não precisa ser um livro aberto para ser amado. Na verdade, quanto mais você se revelar de uma vez, menos interessante você se tornará. Mantenha o mistério, mantenha a curiosidade, mantenha as pessoas querendo saber mais sobre você. 9. Autocontrole emocional. O autocontrole emocional é a diferença entre ser escolhido e ser descartado. Quando você consegue manter suas emoções sob controle, quando você não reage impulsivamente a cada provocação, a cada frustração, a cada decepção, você demonstra uma força interior que é irresistível para as pessoas. A maioria das pessoas é escrava das próprias emoções. Elas explodem quando estão bravas, imploram quando estão desesperadas, fazem drama quando estão magoadas. Elas deixam que suas emoções controlem suas ações e isso as torna previsíveis, instáveis, até mesmo repulsivas. O estoicismo nos ensina que nossas emoções são reações naturais, mas nossas respostas a essas emoções são escolhas. Você pode sentir raiva, mas escolher não agir com raiva. Você pode sentir medo, mas escolher agir com coragem. Você pode sentir tristeza, mas escolher não se afundar nela. O autocontrole emocional não significa ser frio ou insensível, significa ser consciente de suas emoções sem ser controlado por elas. Significa sentir profundamente, mas agir com sabedoria. Significa ter a coragem de pausar antes de reagir. Quando você tem autocontrole emocional, você não manda mensagens desesperadas quando está com saudade. Você não faz ligações chorando quando está triste. Você não explode quando está frustrado. Você para, respira, pensa e então decide qual é a melhor forma de agir. Esse controle é extremamente atraente porque demonstra maturidade. As pessoas se sentem seguras perto de quem tem autocontrole emocional. Eles sabem que você não vai fazer drama, não vai machucar sem motivo, não vai tomar decisões impulsivas que podem machucar todo mundo. O autocontrole emocional também te protege de arrependimentos. Quantas vezes você já disse algo no calor do momento que você gostaria de não ter dito? Quantas vezes você já agiu impulsivamente e depois se arrependeu? Quando você desenvolve autocontrole, você evita essas situações. Mas como você desenvolve autocontrole emocional? Primeiro, você precisa aprender a reconhecer suas emoções antes de elas te controlarem. Quando você sentir raiva subindo, quando você sentir desespero chegando, quando você sentir frustração crescendo, pare, respire fundo, nomeie a emoção. Estou com raiva, estou sentindo medo, estou sentindo tristeza. Segundo, você precisa criar um espaço entre a emoção e a ação. Não reaja imediatamente. Conte até 10. Saia do ambiente. Faça uma caminhada. Dê tempo para a emoção inicial passar antes de decidir o que fazer. O autocontrole emocional também significa não tomar as coisas de forma pessoal. Quando alguém não responde sua mensagem, você não assume que é porque não gosta de você. Quando alguém está de mau humor, você não assume que é culpa sua. Você entende que as pessoas têm suas próprias questões, seus próprios problemas. Quando você tem autocontrole emocional, você também se torna um porto seguro para outras pessoas. Eles sabem que podem contar com você sem que você entre em pânico, sem que você piore a situação. Elas se sentem confortáveis se abrindo com você porque sabem que você não vai reagir de forma exagerada.
O estoicismo nos ensina que não podemos controlar o que acontece conosco, mas podemos controlar como reagimos ao que acontece. Quando você internaliza essa lição, quando você para de se ver como vítima das situações e se vê como alguém que tem poder de escolha, tudo muda. O autocontrole emocional também te torna mais respeitado. As pessoas admiram quem consegue manter a calma em situações difíceis, quem consegue pensar claramente quando todos estão perdendo a cabeça. Essa admiração se traduz em respeito, e o respeito é fundamental em qualquer relacionamento. Quando você tem autocontrole emocional, você também toma melhores decisões. Você não escolhe parceiros românticos por desespero. Você não aceita trabalhos por pânico. Você não termina relacionamentos importantes por causa de uma briga boba. Você deixa as emoções passarem e então decide com clareza. O autocontrole emocional também te protege de manipulação. Quando você não reage impulsivamente, quando você não se deixa levar pelas emoções, fica muito mais difícil para os outros te manipularem. Você consegue ver, através dos jogos emocionais, das chantagens, das provocações. Mas cuidado, o autocontrole emocional não significa reprimir suas emoções, significa processá-las de forma saudável. Você sente, você reconhece, você aceita, mas não deixa que elas controlem suas ações. Você pode chorar em casa, mas não faz drama em público. O autocontrole emocional também te torna mais confiável. As pessoas sabem que podem contar com você porque você não vai ter surtos, não vai fazer escolhas impulsivas, não vai desabar na primeira dificuldade. Eles sabem que você é estável, sólido, confiável. Quando você desenvolve autocontrole emocional, você também se torna mais empático. Quando você entende suas próprias emoções, quando você aprende a lidar com elas, você consegue entender melhor as emoções dos outros. Você se torna mais compreensivo, mais paciente. O estoicismo nos ensina que a verdadeira liberdade vem do autocontrole. Quando você não é escravo de suas emoções, quando você pode escolher como reagir, você é realmente livre. E essa liberdade é magnética. O autocontrole emocional também permite ser mais estratégico. Quando você não está reagindo impulsivamente, você pode pensar a longo prazo. Você pode fazer escolhas que sejam boas para você no futuro, não apenas no momento presente. Lembre-se, suas emoções são válidas, mas suas respostas são escolhas. Quando você aprende a separar uma coisa da outra, quando você desenvolve autocontrole emocional, você se torna uma pessoa mais forte, mais atraente, mais respeitada. E isso muda completamente a forma como as pessoas se relacionam com você. Atração natural. A atração natural é o resultado de tudo que você construiu até aqui. Quando você para de perseguir, quando você desenvolve valor próprio, quando você mantém distância estratégica, quando você foca no interior, quando você redireciona sua energia, quando você se torna escasso, quando você mantém mistério, quando você desenvolve autocontrole emocional, algo mágico acontece. Você se torna naturalmente atraente. Essa atração não é forçada, não é artificial, não é um personagem que você está interpretando, é genuína. É quem você realmente é quando remove todas as máscaras, todos os medos, todas as necessidades desesperadas por aprovação. É você na sua versão mais autêntica e poderosa. O estoicismo nos ensina que a verdadeira beleza vem de dentro. Não é sobre aparência física, não é sobre dinheiro, não é sobre status social, é sobre caráter, é sobre força interior, é sobre a capacidade de ser você mesmo sem precisar da aprovação dos outros. A atração natural acontece quando você não está tentando impressionar ninguém, quando você não está se esforçando para ser interessante, para ser engraçado, para ser perfeito. Quando você simplesmente é, de forma natural,
confortável na sua própria pele, quando você desenvolve atração natural, as pessoas começam a gravitar em sua direção sem que você precise fazer nada especial. Elas se sentem bem na sua presença, se sentem atraídas pela sua energia, pela sua segurança, pela sua autenticidade. A atração natural também é magnética porque é rara. A maioria das pessoas está sempre tentando ser alguém que não é, sempre tentando impressionar, sempre tentando provar alguma coisa. Mas quando você é genuinamente você mesmo, quando você está confortável com quem é, você se destaca naturalmente. Essa atração vem da sua presença, não das suas palavras. Vem da forma como você ocupa espaço, da forma como você se move, da forma como você olha para as pessoas. Vem da sua energia, da sua vibração, da sua essência. Quando você tem atração natural, você não precisa perseguir ninguém, porque as pessoas vêm naturalmente até você. Você não precisa provar seu valor, porque as pessoas sentem esse valor automaticamente. Você não precisa convencer ninguém a te amar, porque o amor surge naturalmente. A atração natural também é duradoura. Não é como uma paixão baseada em aparência ou em jogos psicológicos. É uma atração profunda, baseada em quem você realmente é. E por isso ela não desaparece com o tempo, ela só cresce. O estoicismo nos ensina que quando estamos em paz conosco mesmos, quando estamos vivendo de acordo com nossos valores, quando somos autênticos, nós emanamos uma energia que é naturalmente atrativa. As pessoas sentem essa paz, essa autenticidade e são atraídas por ela. A atração natural também vem da sua capacidade de estar presente. Quando você não está sempre preocupado com o que os outros pensam, quando você não está sempre tentando controlar o resultado, você pode estar completamente presente no momento. E essa presença é magnética. Quando você desenvolve atração natural, você também se torna mais seletivo. Você não quer mais estar com qualquer pessoa. Você quer estar com alguém que realmente te complementa, que realmente agrega valor à sua vida. E essa seletividade é extremamente atraente. A atração natural também vem da sua capacidade de ser vulnerável de forma saudável. Não vulnerável no sentido de necessitado ou desesperado, mas vulnerável no sentido de genuíno, de real, de humano. As pessoas se conectam com essa humanidade. Quando você tem atração natural, você não está sempre tentando ganhar, sempre tentando ser o melhor, sempre tentando provar que é superior. Você está simplesmente sendo você mesmo, e isso é suficiente. Essa humildade é extremamente atraente. O estoicismo nos ensina que quando paramos de buscar validação externa, quando paramos de tentar impressionar os outros, nós nos tornamos naturalmente mais atraentes, porque estamos emanando segurança, estamos emanando paz interior, estamos emanando autenticidade. A atração natural também vem da sua capacidade de aceitar rejeição com graça. Quando você não se desespera quando alguém não te escolhe, quando você não faz drama quando alguém se afasta, você demonstra uma maturidade que é extremamente atraente. Quando você desenvolve atração natural, você também inspira os outros a serem melhores. Sua presença elevada faz com que as pessoas queiram crescer, queiram evoluir, queiram se tornar versões melhores de si mesmas. Isso cria conexões muito profundas. A atração natural não é algo que você liga e desliga. É um estado de ser. É como você vive, como você se relaciona com o mundo, como você se relaciona consigo mesmo. É uma forma de existir que é naturalmente magnética. Lembre-se, você não precisa ser perfeito para ser atraente. Você não precisa ter tudo resolvido na vida para ser desejado. Você só precisa ser genuinamente você mesmo, com todas as suas imperfeições, com todos os seus defeitos, com toda a sua humanidade. Quando você faz isso, quando você abraça quem você realmente é, você se torna irresistível. A atração natural é o seu estado natural.
É quem você é quando remove todas as camadas de insegurança, todos os medos, todas as necessidades desesperadas. É você na sua essência mais pura, e essa essência é magnética.